Fala pessoal! Por anos, investidores brasileiros tiveram um amor platônico pela renda fixa. Você pode imaginar que baixo risco, retorno alto, era tudo que qualquer investidor podia querer. Mas nos últimos anos, esse amor esfriou. Os juros baixaram, mas novamente a renda fixa ressurgiu. E os juros estão altos novamente. Para você ter ideia, hoje a taxa Selic está em 9,25%. O que é a taxa Selic? Ela nada mais é do que a taxa de juros básica da economia, que ela serve como referência para todas as demais taxas de juros que existem no mercado. Para você ter ideia, em comparação com o ano de 2020, essa taxa de juros ela estava em 2%, nas mínimas históricas. Hoje ela está aproximadamente 5 vezes mais. Mas independente de um cenário de taxa de juros alto ou uma taxa de juros baixa, investimentos em renda fixa, eles são extremamente importantes em qualquer cenário e jamais eles podem ser deixados de lado. Segundo alguns investidores, o mercado de renda fixa é o mercado mais importante de todos, que ele está diretamente relacionado às políticas monetárias, às taxas de juros dos governos, às políticas dos bancos centrais, aos cenários macroeconômicos. Mas isso é conversa para outro vídeo. Hoje, agora, mais do que nunca, eu quero que você entenda o que é a renda fixa e todos os conhecimentos básicos a respeito dela em poucos minutos. E sem dúvida, você aprendendo mais sobre renda fixa, você vai se tornar um investidor melhor. Meu nome é Jesus Nunes e esse é o meu canal. Então, para fortalecer essa nossa amizade que está iniciando, já deixa um like e se inscreve no canal, que toda segunda e toda quinta vai ter um vídeo especial para você a respeito de economia, investimentos ou qualquer outra coisa que venha dar na telha. E deixando o seu like, se inscrevendo no canal, o YouTube também entende que esse conteúdo ele é relevante, ele passa a disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E sem mais enrolação, vamos ao assunto. De uma forma simples, a renda fixa ela nada mais é do que um empréstimo. Um empréstimo no qual você empresta esse dinheiro para uma instituição. Em vez de você estar emprestando para uma pessoa física, vamos supor, para o seu vizinho enrolado, para o seu amigo caloteiro, você vai estar emprestando esse dinheiro para uma instituição. Essa instituição pode ser um banco, pode ser uma empresa e pode ser até o próprio governo, através dos títulos públicos, que nós vamos falar depois a respeito deles. E como qualquer empréstimo, você precisa ter em mente como vai ser o pagamento desse empréstimo e quanto de juros você vai receber. E também é importante saber a forma desses juros, porque no mercado de renda fixa, a gente tem 3 tipos de forma de juros, vamos dizer assim. A prefixada, que é quando se prefixa uma porcentagem sobre o capital investido, vamos supor, um título com 12% ao ano. Isso é uma taxa prefixada. Foi prefixado uma porcentagem de 12% ao ano. O segundo tipo é uma taxa pós-fixada. Pós-fixada em algum indexador da economia, como por exemplo o CDI, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que a gente já falou a respeito dela, ou IPCA, que nada mais é do que a taxa de inflação calculada pelo governo. E também existe uma forma híbrida, que ela nada mais é do que a junção de um indexador, como por exemplo o IPCA, mais um valor prefixado. Vamos supor um título de IPCA mais 6%. Então esse título vai pagar as variações do IPCA ao longo do ano, mais 6% que foi prefixado. E também o mais importante, para quem de fato você vai estar emprestando esse dinheiro. Por quê? Se a gente for supor em relação a uma pessoa, para quem você vai emprestar? Para o vizinho caloteiro, paga e não paga, demora a pagar, às vezes não paga, ou para aquela pessoa, para aquele amigo confiável que você empresta e ele paga certinho, tudo direitinho. Isso também se leva em consideração para as instituições, porque existem instituições que são mais confiáveis do que outras. E nessa relação de confiança existe a questão de risco, pois quanto mais arriscada for uma instituição, maior será a taxa de juros, maior você vai estar recebendo por se arriscar mais. E quanto mais confiável for a instituição, menos vai ser os juros, ou seja, menos você vai receber porque você não vai estar se arriscando tanto assim. E é importante ter em mente que todo investimento tem um nível de risco. E o risco, ele vem de você não saber o que está fazendo. Então é necessário, acima de tudo, conhecimento. Entender o título, entender as taxas de juros, entender o vencimento, saber qual é a instituição, se é confiável ou não. E esses títulos em si, ele apresentam 2 riscos principais, que é o risco de crédito, que é justamente esse risco da instituição em si não arcar
com o combinado e acabar não pagando o principal e os juros, e também o risco de mercado, que em alguns títulos existem as possibilidades desse título se desvalorizar ou não de acordo com as condições do mercado, influenciando assim nos preços do título. Mas não há dúvidas que investir em renda fixa é a melhor maneira de proteger uma parte do seu patrimônio. É investido em renda fixa e principalmente nos títulos pós-fixados, algum indexador econômico, por exemplo, o IPCA, principalmente nesses títulos que não possuem marcação a mercado, com a variação da taxa. Mas o que isso quer dizer, Jesus? Quer dizer que você não está perdendo dinheiro nesses títulos. Por exemplo, títulos indexados ao IPCA, você preserva o seu poder de compra de acordo com a inflação calculada. Lógico que essa taxa de inflação é calculada pelo governo em uma média de uma cesta de consumo de bens e serviços. Cada pessoa em si ela tem a sua inflação individual, pois alguns bens ela consome mais do que outros, mas não deixa de ser um investimento interessante, ainda mais em um momento onde a inflação está elevada, como também no momento atual. E também é uma alternativa de investimento muito melhor que a poupança, vamos considerar. E sobre esses títulos de renda fixa, nós não podemos deixar de falar sobre a questão também da tributação que incide sobre eles. Isso mesmo, os títulos de renda fixa, eles são tributados. E esse tributo, ele incide sobre o lucro. Não é sobre o principal, não é sobre o dinheiro que você emprestou, mas sim sobre o lucro proveniente desse empréstimo, que nada mais é do que o valor recebido de acordo com os juros. Vamos supor que você investiu R$1.000 a uma taxa de juros de 20% ao ano. Então, o seu lucro vai ser de R$200 no final desse período. Então, o imposto de renda ele vai incidir sobre esse lucro de R$200 que você obteve. Essa tributação ela vai variar de acordo com o período do título. Ele pode variar de 22,5% a 15%. Quanto maior o prazo, menos você vai pagar. Menor o prazo, mais você vai pagar de imposto. A alíquota mais alta é a de 22,5%, que é em um período inferior a 6 meses. Já para os que ficam de 6 a 1 ano, é de 20%. 1 a 2 anos, a alíquota é de 17,5%. Agora, se o investimento for superior ou igual a 2 anos, uma alíquota de 15%. Isso vale para CDBs, debêntures, RDBs, CRI, CRA e vários outros produtos de investimento em renda fixa. Mas há também algumas exceções, como por exemplo LCI, LCA e poupança, que são investimentos de renda fixa, não se paga imposto de renda sobre esses investimentos. Basicamente, isso que eu acabei de passar é todo o conhecimento básico a respeito da renda fixa. Mas você também precisa entender quais os tipos de títulos de renda fixa, como diferenciar esses títulos e quais são essas características básicas para que na hora que você for investir, você fazer uma boa escolha. Então o próximo vídeo ele vai ser a respeito dos tipos de títulos de renda fixa, para esclarecer por vez essa questão. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!